Seja muito bem-vindo à terceira parte da maratona do livro O Poder da Escolha Certa, Saber Como Tomar Decisões vai mudar a sua vida. Decisão. A decisão é a função mais importante da mente individual. Nenhum processo criativo pode ter início enquanto não se tomar uma decisão. Não poderia escrever este capítulo sem ter tomado a decisão de fazê-lo. Eu redijo em um dia quente de verão, no qual a natureza me convida a fazer diversas coisas agradáveis. Eu me vi fortemente tentado a abandonar a máquina de escrever e relaxar ao lado de amigos, mas decidi que deveria escrever este capítulo e vou escrevê-lo agora. Tenho tomado essa decisão, todas as ideias certas afluirão para minha consciência. Cada ideia se revelará no instante em que necessitar dela. O ato de escrever está em andamento, mas não poderia estar se não houvesse me decidido a executá-lo. O processo criativo aguarda sua decisão e serena aceitação do trabalho necessário que terá de fazer após a decisão. As ideias se concatenam enquanto você dá continuidade ao trabalho de forjar aquilo que decidiu que agora existiria. Você é capaz de consumar qualquer coisa que realmente deseja realizar. O infinito é seu para que o explore. O infinito nunca é sem graça, insípido ou corriqueiro. Dizer que não sabe o que fazer ou que não sabe o que quer significa negar a inteligência infinita individualizada em você. O que está realmente dizendo é que é preguiçoso demais para determinar a própria experiência, ou que acha que outra pessoa está mais bem equipada para determinar o que é bom para você. Ninguém na Terra tem melhores ferramentas para determinar o que é bom para si do que você mesmo. O universo não possui favoritos, e ninguém é especial para Deus. Outras pessoas podem ter mais conhecimento factual e experiência que você, mas isso só se dá devido a decisões delas, consciente ou subconscientemente. Essas pessoas decidiram conceber novas ideias, interpretar novas fontes de ideias e executar planos definidos com base nas novas ideias que assimilaram. Elas sabem mais porque decidiram saber mais, e você pode fazer o mesmo. Explore as ideias como os marinheiros do passado exploravam os 7 mares. Eles eram motivados por um fascínio interior pelo desconhecido, mas que poderia vir a ser conhecido. Corriam grandes riscos físicos e passavam por grandes privações. Você não precisará enfrentar nada disso, é claro. Sua decisão de explorar novas esferas da mente não o afastará do conforto e bem-estar de cada dia, a não ser que você permita que estes o mimem o suficiente para levá-lo apenas a existir, em vez de efetivamente ser. Você foi criado para ser, e para ser, é preciso emergir do casulo do comodismo e ousar se aventurar pela consciência através de mares mentais inexplorados. Enquanto você lê este livro, há pessoas por toda parte que já decidiram expandir sua vida. Decidiram ser saudáveis e não doentes. Decidiram prosperar em vez de prosseguir na limitação financeira. Decidiram dar e receber amor. Decidiram ser elas mesmas. Em decorrência, ideias corretas se revelam na mente delas para consumar as decisões que tomaram. Essas pessoas estão dispostas a passar por um desconforto temporário a fim de alcançar a expansão da consciência e atingir novas metas. Elas fazem a própria contribuição ao mundo. Não esperam que outros criem o que é novo, vital e voltado para o futuro. Elas mesmas o criam e estão dispostas a mudar a própria consciência. Consciente ou inconscientemente, compreendem que são importantes para o grandioso plano da vida. Talvez nunca conquistem fama ou fortuna, mas carregam a sensação de bem-estar que acompanha qualquer atividade criativa. Você pode ser uma delas. O você invisível. O verdadeiro você, além de invisível, também é imensurável. Em aulas sobre a ciência da mente, use o seguinte exemplo para que os alunos compreendam que habitam uma esfera maior do que a revelada pelos 5 sentidos. Peça ao leitor que faça também essa experiência. Feche os olhos e leve alguns instantes para relaxar o corpo o máximo possível. Apoie os pés totalmente no chão. Sente-se em uma posição confortável. Relaxe as mãos e sinta-se em paz. Pense em si mesmo como ilimitado e infinito.
Você tem consciência do corpo quando sente o contato da roupa, a pressão da cadeira ou a firmeza do chão sob os pés. Pense na testa, no nariz, nos ouvidos, no dorso das mãos. Você é capaz de definir onde termina a pele e começa o espaço? Concentre-se nas laterais do rosto e verifique se consegue sentir onde está a pele, onde está a parte inferior do queixo. Nessa posição relaxada, é quase impossível definir a si mesmo como corpo, ou seja, como um contorno limitado. Você percebe que não é apenas corpo, você é consciência, você é ideia. Parece se estender no infinito e realmente o faz. Você vislumbra que é uma atividade de pensamento e sentimento deslocando-se através da mente e participando em um contínuo dela. À medida que praticar este simples exercício, você vai diminuir o poder da consciência do corpo que lhe foi inculcado pela experiência. Você sente o que os antigos chamavam de eu invisível e eterno, aquilo que realmente é, porque você é o que sempre foi. Essa autoconsciência correta não está condicionada pelo tempo ou espaço. Não conhece nenhuma limitação. Ela só conhece a expansão, o desabrochar da consciência que não é restringida pela experiência do passado. Ela não hipotecou o futuro dela. Ela confia na inteligência infinita e em sua incessante atividade de ideias. Você pode dizer que isso é interessante, mas não prático. No entanto, afirmo que é prático sim. Todo aprimoramento no destino da humanidade se deu devido à expansão da consciência. Alguém enxergou além das limitações do agora como conhecido no tempo e descortinou o agora como é conhecido na eternidade. Um homem ou uma mulher percebeu que aquilo que seria já existia. Na condição de ideia, já estava presente. Esse é o verdadeiro modo de pensar. Essa é a consciência criativa e ela pode ser sua. Você é consciência. Dizer eu sou consciência é afirmar o que você é como individualidade. Trata-se de uma autodefinição no sentido atemporal e sem a limitação do espaço. Ela não tem nome nem número. Não precisa de nenhuma localização ou recurso. É plenitude. Inclui todos os processos, mas não é um processo. Ela é a existência pura. Abre os alçapões que dão para o infinito e a eternidade. Não conhece dimensões e não precisa delas. Opera por meio delas, mas jamais é condicionada por elas. Ela é o você que você é. Não o você que a consciência educada lhe ensinou que era. Ela é o que você é em Deus. Essa autoconsciência pura não tem interesse no passado, presente ou futuro. Percebe essas linhas de demarcação apenas como uma mensuração, nunca como um fato ou limitação. Esse não é um autoconceito. É um vislumbre e uma noção do conceito de que você se encontra na mente mais ampla do infinito. Ela é o você infinito e imensurável. De repente, você é o todo no todo. Você está no todo, através do todo, com o todo. Nesse entendimento, a palavra impossível é desconhecida, já que qualquer conhecimento e qualquer processo é seu. O que quer que precise ser feito é realizado na consciência, pois apenas nela está a causa. A causa não pode ser condicionada pelo efeito, pois é a lei na direção do efeito. A consciência é. Tudo mais é secundário em relação a ela. Ela é espírito, ela é verdade. Na condição de consciência incondicionada, você é espírito e verdade. Saber disso é a ideia mais valiosa que poderá conhecer. Todos os sistemas espirituais foram fundados por alguém que sabia e avançava, tateando na direção desse conhecimento supremo. Ainda fazemos isso hoje em dia. Ainda sentimos apenas parcialmente a magnitude da verdadeira consciência. Nós a sentimos, mas o materialista não a sente. Ele está tão ocupado em seu mundo de efeitos e em manipulá-los que não consegue erguer os olhos para um horizonte mais amplo. Se essa pessoa chegasse a ler este livro até aqui, ela o poria de lado, afirmando que só contém bobagens metafísicas pouco práticas. Conheço centenas de pessoas que demonstraram que esse conceito mais amplo de eu sou consciência foi o ponto decisivo de sua vida. Ele inverteu por completo o ponto em que se baseavam para tomar decisões. Essas pessoas pararam de cultuar o passado. Deixaram de ter medo do futuro
Eliminaram todo o medo da morte. Decidiram ser a causa do próprio mundo, porque compreenderam que eram o próprio mundo. Deixaram de ser pessoas vivenciando uma existência e passaram a ser a vida vivenciando a si mesma. Tornaram-se os próprios heróis e santos. Não precisavam mais de nenhum Messias. Por se conhecerem Deus como Deus, não colocavam diante de si deuses de menor envergadura. Não é o que faz o materialista. Este precisa de outros deuses. Precisa que outros lhe mostrem o caminho, que lhe prometam a salvação. Precisa de um céu e de um inferno que o assuste para que possa se comportar com sensatez. Precisa acreditar que outra pessoa é maior que ele. Ele precisa de outro modelo, padrão e plano pessoal. Eu sou consciência, o liberta de tudo isso. Faz com que você surja na consciência mais ampla na qual é o todo, e o todo é o que você é. Você está disposto a ser o próprio céu e o próprio inferno. Sabe que é o único capaz de redimi-lo do que é velho e conduzi-lo ao novo. Não busca o céu através do caminho de outro homem. Você é o céu que busca e desperta para ele, realizando nele sua eterna experiência. Ele nunca o deixou, mas você lhe cerrou os olhos. Agora, o olhar da percepção está atento, e aquilo que você nunca abandonou é vislumbrado. À noite, quando dorme, você sonha o sonho. Pela manhã, desperta para a cama e o quarto que nunca deixou. O sonho pode ter sido agradável ou horrendo, mas você jamais deixou o quarto ou a cama. Você é imensurável. O universo inteiro de fatos grita para você o que você não deve fazer. Ele afirma que você é uma vítima de sua época. Avalia-o com palavras como sucesso e fracasso, saúde e doença, amigos e inimigos. Enfatiza sua idade, sua expectativa de vida e suas finanças. Esse universo ratifica como corpo, conta bancária e morte suprema. Eu sou consciência inverte tudo isso. Você sabe que as coisas não são assim. Você se conhece como pura percepção consciente, além dos limites de tempo, espaço e mensurações, ainda que atue nessas esferas com facilidade e satisfação. Ideias criam fatos, e você agora está voltado para as ideias. A intuição lhe fornece a ideia, você reflete sobre ela. O pensamento que você cogita faz com que a subjetividade crie o fato. Nenhum fato pode aparecer em sua experiência se você não tiver aceito a ideia e concebido o pensamento. Por ter esse conhecimento, você determina sua experiência e vive em plena liberdade. Não avalia a si mesmo com as qualificações do fato e do intelecto. Você se vê como um processo em formação, como algo que ainda vai existir. Não há mensuração no infinito, porque nele não existem comparações. O infinito é sua existência, e você encerra o potencial dele. Pense no exercício que sugeri no início deste capítulo. Feche novamente os olhos, relaxe, e procure determinar onde está a pele nas laterais de seu rosto. Repare que você não pode realmente avaliar o lugar onde a pele termina e o espaço começa. Não pode decidir nada, porque não há uma decisão a ser tomada. Existe apenas a questão a ser contemplada e a verdade a ser observada. No momento, você não pode avaliar esse fato a respeito de si mesmo. Trata-se de um lugar no qual você é imensurável. Sua consciência está além de mensurações e avaliações. Você pode avaliar os fatos fazendo exames, mas exames nunca provaram que a pessoa sabia a respeito de nenhum assunto considerado. A própria palavra exame invoca um medo que o neutraliza como ferramenta valiosa. No centro de sua consciência existe um propósito, mas não um plano. O propósito é o da mente infinita consciente de si mesma, tendo, portanto, consciência. Essa consciência é o propósito da existência. É a razão pela qual você existe conscientemente e não tem nada a ver com o que você é no nível factual. O que você autodeterminou e experimentou, seu verdadeiro propósito, é você como consciência intuitivamente conduzido por ideias, livre para se mover na consciência como consciência. Quando decide que é isso que realmente é, o propósito se torna conhecido para você, que passa a se perceber como uma continuidade de pensamento e sentimento, estes conduzindo com decisão seu mundo de experiência. Você elabora o próprio plano, pois não há ninguém para fazê-lo por você.
Você seleciona ideias para a própria experiência, porque é o selecionador, e a seu lado não existe ninguém. Alçapões da mente. Por demasiado tempo, a intuição vem sendo usada apenas no nível material. Pessoas afirmam que a intuição as ajudou a escolher o cavalo certo nas corridas, o parceiro certo no casamento, ou a ação certa para comprar ações na bolsa. Quando essas escolhas se revelam corretas, as pessoas dizem que resultaram da intuição, mas quando se revelam erradas, são consideradas resultado de uma avaliação incorreta. A verdadeira intuição não diz respeito à obtenção de nada, e sim à autoconsciência. Ela não é o infinito procurando lhe dar mais coisas. A maioria dos leitores deste livro não precisa de mais coisas. Precisam sim de uma noção do eu mais ampla. Precisam saber o que são como consciência pura. Apenas então poderão tomar decisões corretas, não baseadas em fatos, coisas ou bom discernimento. Estes se destinam àqueles que ainda não são capazes de perceber que a consciência é realidade, que nos deslocamos como consciência através da consciência, explorando a consciência e desse modo vivenciando a consciência. Não se trata de negar o mundo material, e sim de encarar esse mundo como consciência temporariamente encarcerada na forma, mas nunca limitada à forma na qual está atuando. Existe um alçapão em sua mente. Quando você o abre por se conhecer como eu sou consciência, novas percepções penetram sua esfera de raciocínio. Não são percepções de você como você é. Nem o conduzirão a maiores realizações externas, embora estas automaticamente sucederão. Elas o transportarão para um nível mais elevado de conhecimento, o processo do autodespertar, no qual as ideias são factuais e as coisas não são intuição. Esse processo lhe oferece vislumbres de uma vida mais ampla, de uma mente mais abrangente e de uma razão mais profunda para existir. Vivemos tempo excessivo na crença de que devemos viver da melhor maneira possível, do ponto de vista físico e do conforto, até que a morte nos separe. A intuição não tem nada a ver com o que acabo de mencionar. Ela é Deus no homem, como o homem, conhecendo a si mesmo como Deus, não conhecendo a si mesmo como homem. A intuição revela o que você sempre foi. Suas revelações parecem novas e estranhas. Às vezes eu chamo esse treinamento de ciência da recordação. É uma maneira de relembrar. É saber o que sempre foi, é agora e sempre será. A intuição revela conceitos que existiam antes do surgimento do universo físico. Eles parecem novos e surpreendentes para nós, porque estamos tão seguros do agora físico e tão inseguros com relação ao futuro físico que não conseguimos aceitar a consciência como continuidade. Para nós, o passado é o passado, o presente é o presente e o futuro é o futuro. Agora, na consciência pura, essas delineações não encerram significado. Na verdade, não existem. Você é, você foi e sempre será. O místico confia no processo e avança sem medo na expansão da consciência. Ele tem fé no processo criativo da mente. A intuição não o tornará mais rico ou mais feliz. Ela não lhe trará saúde se estiver doente. Essas coisas não são função dela. Ela o conduzirá para dentro de si, para que faça uma exploração interior a partir de um ponto de vista mais elevado. Trata-se de uma grande doadora de concepções. Não pode ser adulada, enganada ou ameaçada. Jamais funciona sob tensão. A atmosfera dela é de paz e autoaceitação. O propósito dela não é torná-lo uma pessoa melhor, salvar a sua alma ou redimir os seus pecados. Essas suposições teológicas não têm nada a ver com este ensinamento. A intuição é o processo pelo qual você se torna consciente de si mesmo, não como eu, mas como a totalidade e a plenitude do ser. Siga os seus palpites se quiser. Não raro, eles conduzem a resultados corretos. Em geral, são conhecimentos subconscientes, que se revelam para a mente consciente. Mas isso não é intuição. A psicologia afirma que você é o resultado do que foi, e que isso em geral determina o que você será. Esse ensinamento não exclui a afirmação, porque ela é verdadeira para a pessoa que vive uma existência comum e não está interessada em muita coisa além de sucesso, saúde e felicidade.
Nesse nível, os psicólogos estão corretos. Mas intuição é outra coisa. Ela lida com o homem total, não o homem de várias partes, fragmentado em passado, presente e futuro. O infinito pode ser tudo, é indivisível. Você, na qualidade de consciência do infinito, busca se conhecer não como divisibilidade, e sim como unidade. A pessoa completa deixa de lado a pessoa para ver a si mesma como todo. Essa percepção intuitiva não é apenas para os místicos e sábios, também é para você. Ela conduz à liberdade total com relação à luta, à tensão e ao medo. Ela é maravilhosa. Pare de definir o futuro. Proferir coisas com um caráter final com relação ao futuro é absurdo. A evolução com seu desdobramento constante, a sua lei e ordem, terá lugar, não importa quais possam ser as suas opiniões peculiares. O infinito não vai fechar as portas, independentemente do que a mente do homem possa concluir, profetizar ou especular. Ele continuará a ser ele mesmo. Uma pergunta que me fazem várias vezes por semana é a seguinte: você acredita na vida após a morte? É claro que sim. Por me conhecer como consciência, deixei de me conhecer meramente como corpo e sensações. O que morre? Com certeza não é a consciência, porque esta independe do corpo, mesmo quando o está utilizando. Os sonhos independem do corpo, eles não têm ligação consciente com ele. O futuro é uma expansão de consciência, uma expansão de ideias que me revela o que realmente sou. Essa consciência tem a própria maneira de funcionar em todos os planos. A inteligência que produz o meu corpo atual cuidará de mim quando eu o deixar. Ela sabe como me preencher como sua consciência ao longo de todo o tempo e em todo o espaço. O ser continuará a existir. Eu existo nesse ser, como esse ser. Por ser uma individualização dele, agora jamais serei menos. Só posso ser mais dele, pois o alçapão da intuição nunca se fechará. E sempre ficarei mais consciente de mim mesmo como consciência. Em decorrência, o corpo físico, por mais agradável que seja, não é necessário para meu avanço. Eu sou consciência, não tem nem começo nem fim. Encerra apenas o seu contínuo desdobramento. A vida só pode ser para mim o que sou para ela. Ao conhecer a mim mesmo como toda a vida, não apenas uma fração dela, liberto-me da ilusão de inícios e fins. O aparecimento e o desaparecimento no nível dos sentidos não significa o começo e o fim da consciência. Isso denota a maneira como a consciência funciona. A consciência que pode causar o surgimento e o desaparecimento no nível dos sentidos usa esse expediente como forma de autoexpressão. No entanto, essa forma é uma entre um número incontável de formas. O tomate que comi ontem não interrompeu a produção de tomates na próxima primavera. Para mim, esse foi o surgimento e o desaparecimento do tomate para o processo criativo. Foi o clímax lógico de sua criação desse tomate em particular. O corpo humano, assim como o tomate, é a inteligência subconsciente atuando como forma. Entretanto, você não é apenas inteligência subconsciente. Você também é inteligência consciente. A inteligência subconsciente aparece e desaparece no nível da forma. A inteligência consciente jamais é vista ou medida e não tem forma. É isso que você realmente é. Isso produz forma, mas nunca é aprisionado por ela. Ao saber disso, você opera em um nível no qual a morte é desconhecida, embora observada como parte da expansão progressiva e contínua das ideias. As decisões relacionadas com o futuro próximo ou distante devem sempre conter uma brecha. Nunca devem ser absolutas. Não coloque hipotecas falsas no grande negócio da vida. Espere o inesperado. Não existe nada errado com o otimismo criativo. Significa usar a mente, como a mente tinha a intenção de ser usada, ou seja, para a produção de algo melhor do que aconteceu antes. Você é um indivíduo que ainda virá a ser. Você é potencial, não o indivíduo do agora. Você é a pessoa em formação, e faz isso compreendendo que você é consciência. Quando mais esse ponto for inculcado, mais você se verá como ilimitado. A individualidade é ilimitada, porque é a individualização da causa.
esta eternamente livre. Todas as definições encerram um significado temporário. O único poder que elas têm é o do instante. E só tem esse poder por causa de sua crença. Estamos sempre redefinindo a nós mesmos e, portanto, ratificando limitações. As definições são cercas, muros que construímos ao redor de um conceito, pensando que ele é a verdade. A verdade jamais pode ser definida, só pode ser experimentada no nível da consciência atual. O Espírito de Deus em você não pode ser definido no sentido do dicionário, porque a consciência está sempre além da definição. Ela é o que é a cada instante, devido à própria natureza, jamais permanece a mesma. Nada em seu ser autêntico é constante. Você, como consciência, já não é o mesmo que leu a primeira página deste capítulo. Isso não se deve ao fato de ter concordado com as ideias apresentadas. Na realidade, você pode até ter discordado intensamente desses conceitos, porém, a simples concordância ou discordância já modificaram sua consciência. Esclarecimento. A essa altura, você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com tomada de decisões? Essas informações o ajudarão a escolher a sua nova casa, a tomar decisões em relação aos seus negócios? Sem sombra de dúvida, quaisquer ideias que desloquem sua atenção do efeito para a causa purificam a consciência. Venho explicando o que acredito que você realmente seja, mas é preciso ser mais do que você acha que é. A vida precisa ser mais que pagar contas, criar uma família e alcançar certo sucesso material. A religião e a filosofia, há séculos, vêm buscando respostas para essas ideias. Ambos os sistemas de pensamento produziram grandes mentes para lidar com os problemas da vida. Homens e mulheres que buscaram ver a humanidade em um contexto mais amplo iluminaram e enriqueceram incrivelmente nossa vida. Alguns deles vislumbraram o indivíduo como ele é, na ordem infinita, e proclamaram essa possibilidade latente. Outros viram o homem arraigado na materialidade e fixaram a atenção em seus erros de omissão e execução. Buscaram maneiras para tornar a humanidade melhor. Seus sistemas teológicos e filosóficos deram origem à maior parte do pensamento tradicional atual. Afirma-se que o indivíduo comete erros ou toma decisões equivocadas porque agir assim faz parte de sua natureza básica. Não posso concordar com isso. Estou certo de que nossa natureza fundamental encontra-se em nível mais elevado do que tomar decisões equivocadas. Existe algo de Deus em cada pessoa, o que chamo de individualidade. Uma vez mais, volto à premissa. Eu sou consciência. Essa definição está além da estrutura de referência conhecida como bem e mal. É o você não contaminado. É você manifestado como potencial. Não é você como acúmulo de experiências que incluem o bem e o mal. É o você que avança pela experiência, mas que é intocado por problemas e decisões decorrentes da experiência. Grandes pensadores espirituais declararam que o mundo no qual vivemos, de 1 até cerca de 100 anos, é um mundo de experiência, mas não um mundo derradeiro. Quase todas as religiões professam essa afirmação. Estou segura de que estão certas. Em consequência, exponho minha ideia de que, à medida que expandir seu autoconceito e vir a si mesmo em uma realidade mais ampla, você se tornará mais sábio, e suas decisões serão mais inteligentes. Em primeiro lugar, você deixará de se preocupar com decisões erradas. Se este livro não puder fazer mais que isso, eis uma razão valiosa para que tenha sido escrito. Temos lamentado o passado por tempo demais, pensando no que poderia ter acontecido se tivéssemos sido mais inteligentes. Não se trata apenas de contemplação inútil, mas também negativa, e, portanto, passível de colocar mais negatividade na mente subconsciente, para que esta a digira e provavelmente a manifeste. Decisões erradas. Qualquer decisão errônea que você possa um dia ter tomado deixará de ser importante quando a atenção se deslocar dela para uma razão criativa, a fim de que você viva no aqui e agora. A mente adulta, dando continuidade ao processo da vida, é obrigada, pela necessidade de pensar no agora, a esquecer os erros da infância,
Você sabe que não pode avançar pensando em retrospecto. A experiência lhe ensinou muitas coisas, e você usa a sabedoria dessa experiência para lidar com os assuntos que estão próximos. Novas ideias estão sempre tão perto de você quanto o próximo pensamento. A mente é inexaurível e você é uma individualização da mente. Você é uma pessoa adulta em um mundo adulto e precisa raciocinar como adulto. Cada momento que passa desperto está tomando decisões. A maioria delas estará certa. Algumas poderão estar erradas. Ao longo de um intervalo, você poderá descobrir que as decisões que considerava erradas, na verdade estavam certas. Não raro, a névoa do pensamento material anuvia o senso de valor. No entanto, o tempo desobstrui a visão e enxergamos as coisas como elas realmente eram. Nenhum poder está em algum lugar julgando as pessoas. Nos antigos sistemas de pensamento, suavizávamos o fardo de culpa, acreditando que Deus nos puniria mais tarde por nossos erros. Hoje vemos que as coisas não são assim. Toda culpa é criada por nós mesmos. Os únicos registros mantidos encontram-se no campo de memória do subconsciente. Não existe nenhuma divindade para julgar ou punir. Existe apenas a vida, seguindo adiante. E aqueles que são capazes de minimizar suas decisões errôneas seguem adiante com a vida, em uma manifestação da vida. Quanto mais você entende a si mesmo como consciência, mais livre de culpa está. Você fixa a atenção em originar a próxima ação correta. O otimismo permanece imperturbável. Você aprendeu com os erros, mas não ficou paralisado por eles. Esse é o caminho da ordem progressiva, o caminho do pensamento criativo. Decisões sobre metas. O homem não vive apenas de pão, ele vive de tomar decisões. Aprendi muito a respeito da arte e da ciência de tomar decisões saudáveis ao longo dos numerosos anos em que me dediquei ao aconselhamento psicológico. Quase todo mundo que vem se consultar comigo está com problemas, os quais resultam principalmente de decisões erradas. As pessoas sempre me perguntam: por que eu fiz aquilo? A psicologia tem resposta para essa pergunta, e as explicações dos psicólogos são úteis. No entanto, é preciso que haja mais de uma explicação para o motivo pelo qual uma situação negativa aconteceu. Tem de haver esperança. Só posso ajudar essas pessoas se conseguir reviver a esperança nelas. A esperança é um potencial na mente de todo mundo. Um número enorme de pessoas a utilizam como fantasia, ilusão, como um meio de se esquivar das decisões que precisam ser tomadas no momento. Entretanto, muitas vezes, reparo que as pessoas que passam por dificuldades precisam ter o potencial da esperança renovado na consciência, ao mesmo tempo que compreendem que as decisões do momento presente não podem ser evitadas. A esperança renovada afasta um pouco as considerações negativas. Diminui as perguntas relacionadas com o problema. Faz com que se comece a pensar no futuro com certo otimismo, por menor que este seja, e acelera o espírito, deixando que uma fresta de luz comece a reduzir a escuridão. É necessário que haja a expectativa de algo bom que se aproxima para que a mente seja saudável. O amanhã precisa ser interessante para que uma vida criativa seja praticável. Quem está deprimido não sabe disso. Sua atenção está concentrada no motivo pelo qual ela está com o problema. A atenção do pensador criativo se fixa em como ele poderá escapar do problema. O leitor deste livro talvez se beneficie se fizer uma pausa para descobrir qual é sua atitude. É óbvio que não existem problemas definitivos. Existe sempre uma solução para qualquer situação. O que acabo de dizer não é apenas um chavão, é uma verdade. Toda a ciência e a arte terapêutica se baseiam nessa verdade. Existe sempre uma saída. Muitos nunca encontram devido à própria atitude negativa e derrotista. Toda a ciência e a arte terapêutica envolvem fracassos e sucessos. Muitos lerão este livro, dirão que ele tem valor, mas não extrairão nenhum benefício dele. Outros assimilarão as ideias nele contidas, com as quais concordam, e as acharão úteis para a tomada de decisões. A expectativa mental é o segredo tanto da saúde mental quanto da depressão mental. Por trás de tudo isso está o fato do objetivo no longo prazo.
A pessoa tem ou não um objetivo? Dessa pergunta dependem os resultados que a pessoa obterá de uma ciência ou arte terapêutica. Embora tenha discutido esse ponto em capítulos anteriores, preciso voltar a enfatizá-lo a partir de um novo ângulo. Há alguns anos, uma mulher, membro da minha igreja, veio se consultar comigo. Durante a conversa, ela mencionou sua meta no longo prazo. Era uma meta negativa e, sem dúvida, imoral. Tendo em vista os anos de experiência em aconselhamento, a meta não era nem nova nem perturbadora para mim. Eu sabia que poderia ser modificada. Pelo menos a mulher tinha uma meta no longo prazo. Era mais do que muitas pessoas que se tratavam comigo tinham na vida. Ela sabia onde queria chegar. Apenas escutei, sem julgá-la. Estava ciente de que o processo mental que havia levado seus pensamentos em direção a uma meta negativa também poderia levar seus pensamentos em direção a um objetivo positivo. Depois de muita conversa, foi exatamente o que aconteceu na consciência dela. As energias mentais e emocionais reagiram à nova meta com o mesmo fervor e entusiasmo com que haviam respondido ao propósito anterior. Quando é bom, que bom. Numerosas pessoas que este mundo rotula de boas são, na realidade, pessoas estáticas e assustadas, que carecem da coragem de cometer erros. Essa não é a verdadeira bondade, como você sabe muito bem. É uma consciência estática, que mantém o presente na esperança de que ele seja a resposta. Apenas a mente com meta criativa é uma mente sadia, o que eu chamaria de mente boa. Permanecer imóvel na vida e sustentar o presente com um monte de clichês é, na realidade, um processo desintegrador. Superficialmente, a pessoa pode dar a impressão de estar tendo sucesso. Pode ser um cidadão exemplar, mãe ou pai dedicado, e a encarnação em pessoa do bom caráter. No entanto, a morte está em ação em sua consciência, e em raros momentos, ela sente que nem tudo está correndo tão bem na vida. O mundo nunca foi enriquecido por pessoas virtuosas e estáticas, pensadores criativos que pensam progressivamente e que elaboram a marcha do progresso. A bondade deles não reside apenas na moralidade, mas também na mente que busca, que progride. Por mais que o presente seja agradável e tranquilo, esses homens e mulheres arriscam-se a enfrentar dificuldades para explorar o que pode vir a ser. Essa é a verdadeira bondade, e ela é sua se a desejar. Talvez você tenha conforto demais na vida. Todas as suas decisões dizem respeito às questões do cotidiano. Você acha que está seguro, tanto agora quanto nos anos vindouros. Talvez seja um daqueles que precisam de uma mudança dramática. Rotinas confortáveis sempre resistem a mudanças dramáticas. Talvez seja um daqueles que não desejam que novas decisões coloquem em risco a segurança do momento, que têm confiança no bem inato e acreditam ser pessoas dignas do céu. Sua meta e decisões relacionadas a ela são fundamentais para você. O pensamento espiritual nunca é um pensamento do agora. As ideias acabadas não são criativas. A vida diz respeito aos assuntos inacabados. A natureza nunca está satisfeita. Sempre compete consigo mesma, buscando produzir algo melhor que antes. A natureza é o estado natural de Deus. É a mente criando o novo e o aprimorado. Toda evolução evidencia uma mente progressiva, pensando de maneira nova, a fim de se aprimorar. Esse processo está em você, na realidade, é você. O perigo do comodismo. O comodismo é um mal. Ele não tem lugar no processo criativo. Quando enfeitiçamente tem início os problemas subconscientes. Você pode levar meses ou anos para se conscientizar da desintegração que ele produziu. Pode levar tudo na brincadeira, mas o processo degenerativo continua até você acordar. Com o tempo, surge um problema sério, que o faz se deter de repente e o obriga a reavaliar a sua consciência. De uma hora para outra, você se dá conta de que passou o tempo todo sendo levado de um lado para o outro, em vez de se dedicar à atividade criativa. Relaxou e se entregou ao falso conforto da rotina, deixando de prestar atenção a novas ideias. Seu modo de pensar e suas palavras estão fora de moda, embora sejam respeitáveis.
Você ficou atravancado no mecanismo agonizante da mente, que funciona assim porque inconscientemente você desistiu de viver. Se alguém lhe dissesse que você havia inconscientemente desistido da vida, tenho certeza de que você ficaria furioso. Ressaltaria todos os valores que criou na vida atual. Relataria os triunfos do passado. No entanto, no centro dos pensamentos haveria uma torturante sensação de fracasso. O sentimento de que não estava tudo bem. A verdade estaria clara como água. Você talvez quisesse ou não enxergá-la. Metas. Para muitas pessoas, essa é uma palavra ridícula. Os idosos dizem que é tarde demais. Os jovens afirmam que não têm a menor chance. Pessoas de meia idade descrevem objetivos limitados e acham que eles são suficientes. Eu o desafio a pensar de maneira ampla. Eu o desafio a ter um sonho magnífico. Nada é impossível para quem se decide por uma possibilidade. O infinito responde concordando, tornando-se a coisa que você determinou que existirá. A estrutura de opiniões preconcebidas é a única coisa que limita a criação, mas elas estão sujeitas a mudar em um piscar de olhos, quando uma decisão é tomada. A seguir, há um tratamento espiritual para sua utilização. Profira-o frequentemente em voz alta. Reflita sobre ele. Você pode não concordar com as palavras, o que será bom, porque despertará novas ideias em sua mente. Ele o agitará, tirando-o do comodismo mental, e acelerará a resolução de abandonar toda a letargia mental e caminhar livremente em direção a novos panoramas. Existe um só Deus, uma só mente, uma única vida e uma única verdade. Sou a preciosa individualização desse processo criativo. Não existem situações estáticas na vida, pois renuncio a todas as condições estáticas em minha mente. Estou aberto e receptivo a novas ideias. O alçapão da intuição encontra-se agora aberto em minha mente, e sou inspirado pelas ideias certas. Essas ideias são adequadas para mim. Meu propósito é claro. Declaro agora que todos os padrões subconscientes opostos a meu objetivo serão neutralizados. Sei o que fazer e como fazê-lo. Minha meta está definida em minha consciência como sendo assim, portanto, ela é assim. Eu a tenho, exulto nela. Dou graças por ela. Assim é. Meus parabéns por você finalizar mais este capítulo da maratona O Poder da Escolha Certa. Pessoal, eu quero dar um aviso para vocês que os tratamentos espirituais, se tiver, em cada capítulo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, deste capítulo eu vou deixar os tratamentos espirituais deste capítulo, e para quem quiser os tratamentos espirituais da parte 1 ou da parte 2, estará na descrição de cada capítulo, tá bom? Só para lembrar vocês. Espero que vocês tenham apreciado os ensinamentos aqui contidos e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!